Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da MZ. Hoje trazemos o raio-x das datas de divulgações e conferências do quarto trimestre de 2022. A MZ acompanha 316 empresas brasileiras distribuídas em 20 setores distintos. No estudo, é possível visualizar a quantidade de empresas por cada setor. Cerca de 67% das empresas são do novo mercado, como vocês podem ver no gráfico. 46% das empresas têm market cap entre 1 bi a 10 bi e 31% até 1 bi, conforme também mostra no gráfico. Quase a totalidade das companhias, 99%, apresentaram receita líquida positiva no quarto trimestre. Dessas, 75 apresentaram uma variação positiva na comparação entre 2021 e 2022. Das empresas que reportaram a métrica margem EBITDA ou margem EBITDA ajustada, 51% apresentaram margem até 25% no quarto trimestre. Em relação ao quarto trimestre de 2021, 54% das companhias reportaram um aumento da margem. Em relação ao lucro ou prejuízo, 77% das companhias acompanhadas reportaram um lucro nos seus resultados do quarto trimestre de 2022, mas 50% não apresentaram um aumento no lucro comparado com o quarto trimestre de 2022. Aproximadamente 90% das companhias acompanhadas divulgaram seus resultados após o fechamento de mercado. O período com maior concentração dos resultados foi entre 20 e 31 de março, com 36% do total, seguido de 1 de março até 18 de março, com 35% do total. Em relação às datas das divulgações de resultado, houve um aumento na proporção de empresas divulgando em março. Em relação às conferências de resultado, o período entre 1 e 17 de março foi aquele com maior concentração das conferências, com 41% do total, seguido do período de 20 a 31 de março. O horário das 11 horas foi o mais recorrente entre as conferências de resultado em português do quarto trimestre, seguido pelo horário das 10 horas. Já nas conferências em inglês, 84% foram traduções simultâneas, e os horários das 11 e das 10 foram os mais utilizados. É válido lembrar que às 11 horas também teve a maior concentração de conferências no quarto trimestre de 2020, 2021 e 2022. Em relação às conferências em inglês, houve um aumento de 2,4 pontos percentuais nas traduções simultâneas feitas no quarto trimestre quando comparado com o quarto trimestre de 2021. Ocorreu um aumento de 15 pontos desde 2019 até 2022 das companhias que se utilizaram de tradução simultânea. 58% das companhias apresentaram seus resultados na forma de videoconferência. Tecnologia foi o setor que mais realizou videoconferência nos resultados do quarto trimestre de 2022, com 83% das empresas do setor utilizando esse formato. Seguido de máquinas, equipamentos, veículos e peças, com 81% do setor realizando as conferências no formato de vídeo. Reforço que a MZ está à disposição dos nossos clientes para ajudar nas melhores práticas nos formatos de conferências de resultado. Conte com o nosso total suporte em produção e transmissão de eventos audiovisuais. Com eventos digitais, híbridos e presenciais, sejam estúdios, auditórios totalmente personalizados conforme a sua necessidade, com transmissões multiplataformas e página de website integrada ao seu website.
Tudo isso para que seu evento, seja ele um Investor Day, conferência de resultado, seja da melhor forma possível. Realizamos também o estudo sobre participação acionária no primeiro trimestre de 2023. Dos 155 documentos arquivados no trimestre, 58% correspondem à declaração de alienação, enquanto 42% correspondem à declaração de aquisição. 74% das empresas que arquivaram um comunicado ao mercado do tipo aquisição ou alienação de participação acionária pertenciam ao novo mercado. Das empresas analisadas, 54% apresentaram market cap entre 1 bilhão e 10 bilhões. Março foi o mês com maior quantidade de arquivamentos, tanto sobre aquisições quanto alienações de participação acionária no trimestre. Abaixo, o desempenho das ações das companhias que arquivaram mais de um comunicado de aquisição ou alienação de participação acionária. Empresas de 18 setores diferentes arquivaram documentos no primeiro trimestre. O setor de varejo foi o mais representativo, com 17 arquivamentos sobre aquisição e 13 sobre alienação, e aproximadamente 19% do total de documentos arquivados ao longo do período. 57 companhias arquivaram 86 comunicados de declaração de aquisição de participação acionária, sendo que o BlackRock, Morgan Stanley e Vinland são as mais citadas nesses documentos. E 41 empresas arquivaram 69 comunicados de declaração de alienação de participação acionária ao longo do trimestre, sendo que BlackRock, Schroeder Brasil e Morgan Stanley foram as instituições mais citadas. Os setores de logística e rodovias, saúde e varejo foram aqueles onde os fundos mais citados nos comunicados de aquisição arquivaram mais de 3 comunicados de aumento de participação em empresas no setor em total. Os setores de logística e rodovias, petróleo, gás e derivados, saúde e varejo foram aqueles onde os fundos mais citados nos comunicados de alienação arquivaram mais de 3 comunicados de diminuição de participação em empresas do setor. As instituições brasileiras foram responsáveis por 63% do total de arquivamento de declarações de aquisição e alienação de participação acionária relevante no primeiro trimestre. 60% das instituições nos documentos de declaração de aquisição de participação acionária relevante foram nacionais. E nas declarações de alienação, as instituições nacionais foram de 64% do total. E todos os clientes da MZ podem acompanhar a movimentação de seus acionistas e potenciais investidores através do MZIQ, com análise em tempo real de movimentações de insider trading, CRM para gestão de reuniões e interações, cruzamentos de informações automáticas entre dados públicos e privados, recebendo alerta no seu e-mail sobre as movimentações de transações, visualizando quanto o acionista tem de seu papel e nos papéis do pares, sempre tendo a posição atualizada da sua base acionária. A MZ realiza trimestralmente o estudo sobre as conferências de resultado. E no último estudo divulgado, a quantidade média de perguntas recebidas pelas empresas durante as conferências de resultado foi de aproximadamente 10 perguntas no call. O setor que em média recebeu mais perguntas foi petróleo, gás e derivados, seguido do de aluguel de veículos e máquinas com 12 perguntas. Custos e CAPEX foram os assuntos mais citados durante as sessões de perguntas e respostas das conferências de resultado. Das 2.362 perguntas realizadas durante as sessões de Q&A, foram identificados 983 assuntos
distintos, como custos, estratégias, M&A, CAPEX e outros. O estudo contém o principal assunto citado em cada setor. E aguardem, porque o estudo do 4T em breve será divulgado. E vocês podem acompanhar todas as nossas novidades e estudos através do portal da MZ. 226 empresas brasileiras distribuídas nos 20 setores distintos possuem informações sobre preço-alvo. E 73% desses preços-alvos sofreram uma revisão para baixo após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022. Apenas 18% foi revisado para 0,1% até 10% para cima e 6% das empresas tiveram preço-alvo revisado acima de 10% das expectativas. Somente 4 setores apresentaram uma valorização média na revisão do preço-alvo das companhias após os resultados do quarto trimestre, que foram exploração de imóveis, participações de investimentos, saneamento, água e gás e telecomunicações. E o setor que teve maior revisão negativa no preço-alvo foi o de varejo, com 20,5%. Semanalmente, a MZ divulga o monitoramento setorial. Quer saber mais? Acesse o nosso portal da MZ.